Aliás, agora eu convido não só a Ana, mas todo mundo que está em casa a prestar muita atenção nesse bate-papo que a gente vai ter agora aqui ao vivo para você. Porque a gente vai falar de acidentes domésticos. Essa época do ano, realmente, precisamos tomar muito mais cuidado. Cuidado redobrado, triplicado com as crianças dentro de casa. Dá uma olhada no VT. Janeiro é o mês das férias de muitos brasileiros, principalmente para as crianças que estão ali no recesso escolar. Nesse período, elas aproveitam para brincar o dia inteiro. Elas correm, pulam, criam várias maneiras de se divertir e é nesse momento que acidentes em casa podem acontecer. Em alguns casos, os ferimentos são complexos, causando até lesões muito graves. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos estão entre as principais causas de morte de crianças, sendo que grande parte desses acidentes acontecem na cozinha. Por isso, a atenção com os menores deve ser redobrada nessa época do ano, evitando transtornos nas férias de toda a família. O Mulheres, então, te ajuda na prevenção e dá dicas de como evitar esses acidentes domésticos. Gente, só de olhar essas imagens, eu fico inteira arrepiada, dá um frio na espinha. Muitas das imagens que a gente viu ali, principalmente você, ou que cuida de crianças, ou que tem filhos, que tem netos, né? Também imagino que ficou horrorizada junto com a gente. Então vamos fazer de tudo para prevenir esses acidentes domésticos que aumentam e muito nessa época do ano. Vamos falar sobre isso também? Estou recebendo o Dr. Diogo Garcia, que é coordenador do Centro de Traumas. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Prazer, bem-vindo a Mulheres. Obrigado. E também o Luiz Camino, que é sargento do Corpo de Bombeiros. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo a Mulheres também. Eu que agradeço. A gente trouxe dois especialistas no assunto para falar sobre isso, né? Afinal de contas, os acidentes aumentam e muito nessa época, como eu falei. A gente tem uma porcentagem só para que a gente consiga ficar realmente atento a esse problema? Sim, nas férias, como as crianças ficam mais em casa, os acidentes aumentam em torno de 25%. 25%. E aí os prontos-socorros, imagino que ficam lotados, né? Vocês encaminhando crianças junto com os pais, Como o doutor acabou de falar, com esse aumento no número de chamadas, o número de atendimento do resgate aumenta junto nos 25%. Tá certo. Vamos dar uma olhada nos slides, umas fotos que a gente vai colocar aqui para vocês, para a gente poder comentar essas situações. Queimaduras. Ai, ai, ai. Isso dói demais e é uma situação constante na vida de todas as famílias, porque precisamos usar o fogão todos os dias. O que a gente pode fazer para deixar as crianças o mais longe possível do fogão? Como passou no VT, cozinha não é lugar de criança. Né? Então, a principal coisa é manter as crianças fora da cozinha, porque tem muitos perigos na cozinha. Um deles é esse que a gente está vendo, né? É a água fervendo ou óleo quente no fogão e a criança chegar e, por curiosidade, alguma coisa assim, vai mexer na panela e derruba o óleo quente ou a água fervendo na criança. Né? Isso é comum em crianças menores, então geralmente isso cai e a panela e acaba queimando todo o corpo da criança. E começa o que pode pelo rosto, causar sequelas para o resto da vida. Então é uma coisa muito perigosa. Às vezes a gente não se atenta a isso, né? Então, evitar que a criança esteja dentro da cozinha, evitar colocar as panelas ao alcance da criança, como está nessa foto. Então, quando você for utilizar alguma coisa desse tipo, usar na boca do fogão de trás e evitar que o cabo também fique virado para o lado de fora. Então, se tem uma panela no fogão com água quente, deixar o cabo sempre virado para o lado de dentro, no fundo do fogão, para evitar que a criança tenha acesso e passe por esse perigo. Então, pegar o cabinho e virar para trás é sempre uma dica importante. Perfeito, exatamente. Tá certo. Agora, primeiros socorros. O que a gente pode fazer no momento em que, vamos supor que a queimadura aconteça, o que a gente pode fazer imediatamente, ou para aliviar a dor, ou para o primeiro momento, claro, e posteriormente encaminhar para um hospital? Bem, a primeira coisa que nós devemos fazer é evitar o uso de tudo aquilo que um dia falaram pra gente que tem que usar. Pasta de dente, azeite, vinagre, clara de ovo, vinagre, manteiga. Não é isso, não é uma receita ali, né? É um acidente. Então, a primeira coisa é que se deve realmente utilizar água corrente. Né? A água para o resfriamento daquele local que foi lesionado, ou seja, no local da queimadura. Quando você resfria aquele local que foi queimado, automaticamente você está tentando acalmar aquela região. Isso pode melhorar depois, pode deixar menos sequelas no futuro ou não? Sim, existe essa ideia também, assim como existem as receitas caseiras, né? De que você não pode usar água fria
na queimadura, porque pode dar algum problema. Na verdade, a ideia é exatamente o que o Luiz falou. Você pode usar água, na temperatura ambiente é melhor, mas se você tiver água fria, você vai utilizar para diminuir o calor. E a partir do momento que você diminui a queimadura e diminui a chance de ter sequelas, porque vai reduzir o período que está tendo o processo de queimadura na pele do paciente. Tá certo. Então, receitas caseiras, nem pensar. Não. Água corrente, assim que a pessoa conseguir tirar a mão ali de baixo, ou enfim, o que queimou, um pano limpo, vai para o hospital de preferência para ver a gravidade da situação, né? É isso aí. Tá certo. Vamos dar mais uma olhada em mais uma situação que pode acontecer. Choque elétrico. Realmente, a gente percebeu vocês perceberam uma diminuição nos acidentes relacionados a tomadas, principalmente, depois dessa obrigatoriedade da mudança das tomadas? Porque hoje existe essa nova regra, esse novo modelo de tomada, em que o furinho é menorzinho. E aí a alegação era que justamente reduzisse o número de acidentes. Isso aconteceu de fato, na prática, ou não? Na verdade, tudo que reduza o risco é bom. Então, essas tomadas novas que você tem que introduzir o plug dentro da tomada, não tem como você colocar a mão no metal ao mesmo tempo que você colocou ele em contato com a eletricidade. Então, isso reduz, né? Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é evitar, quando você tem crianças pequenas em casa, e agora nas férias, às vezes ficam na casa do avô, então as pessoas também têm que tomar esse cuidado, evitar cabo desencapado, evitar usar extensão, né? Como a gente está vendo aqui na foto. Então, e se não tiver desencapado, o dentinho pode dar um jeito de desencapar, né? O dentinho do neném. Evitar o uso de Benjamin, né? Ou de aquelas extensões para aumentar o número, porque isso também, você tira toda a proteção que essas tomadas novas dão e acaba utilizando uma coisa para adaptar. E existem algumas coisas também. O ideal é você proteger a tomada para evitar que a criança tenha contato. Então, existem alguns plugs que você coloca na tomada quando ela não está sendo utilizada, para que a criança não tenha acesso e também não consiga colocar algum objeto, como um clipe ou alguma coisa assim, que por curiosidade ela pode colocar na tomada e acabar levando um choque. Sobre como fazer um primeiro socorro naquele momento que você perceber que a pessoa está levando um choque elétrico, seja uma criança ou um adulto. A gente viu um caso terrível há pouco tempo aqui em São Paulo, né? Que tinha uma criança dentro do carro, o irmão foi tentar salvar, depois, se não me engano, foi a avó. No fim, a tragédia foi completa. O que a pessoa tem que fazer num momento como esse? Olha só, Regiane, aí é uma pergunta muito interessante e a gente tem que comentar com todo mundo sobre isso. A questão da descarga elétrica, ela é extremamente perigosa, porque não é algo que você está vendo. Então, ela não é assim visível a ponto de você querer se proteger. Existe algo até mais perigoso, que quando a gente fala em alta voltagem, 13.000 volts, 21, você tem algo em volta daquele fio que se chama arco voltaico. Aquele arco voltaico, o que é isso? Você não está vendo, mas ele forma um arco em volta daquilo ali e você pode receber uma descarga elétrica sem encostar no fio. Olha isso, então, quer dizer, sem encostar no fio? Exatamente. Ou na pessoa? A pessoa ou também na pode pessoa, independente. Vamos supor que isso aqui seria a nossa fiação, vamos utilizar um exemplo. Nela passa uma voltagem alta e eu não preciso encostar nessa fiação. Né? Só de me aproximar, em volta dela existe um arco voltaico que pode acarretar uma descarga elétrica na pessoa. É uma energia que a gente, claro, não vai ver, mas ela está ali. Ela está em volta. Então, muitas vezes, e essa também pode ser fatal? Geralmente sim é fatal, porque ela geralmente é acima de 13.000, 21.000, assim por diante, que são aquelas fiações bem grossas que a gente, quando olha no poste, ela está passando lá em cima. Tá. Que foi o caso dessa família que você está falando. Que infelizmente veio então, a falecer, né? Quando uma pessoa está recebendo uma descarga elétrica, de maneira nenhuma eu posso encostar nessa pessoa. Eu tenho que ter um material isolante, algo que não passe energia para poder tirar essa fiação de próxima dessa pessoa e assim atuar e resgatar essa pessoa. Que materiais são esses? Que geralmente a madeira, que é pouca condutora de energia, uma corda, se você tiver, que também é de baixa condução de energia. Então eu tiro essa fiação de próximo da pessoa para poder resgatar essa pessoa. Então, se eu encostar nessa pessoa, eu vou receber também a descarga. Eu não devo fazer isso. Tá. É que a gente tem essa ideia de que a madeira também é condutora de energia. Então, numa situação como essa, a madeira pode conduzir, mas conduz pouco. A madeira ela tem baixa condução de energia, principalmente quanto mais seca ela for. Quanto mais úmida, ela conduz mais. Quanto mais seca essa madeira for, ela conduz menos energia. E a condição que essa pessoa vai ficar depois de um choque elétrico vai variar de acordo com o tempo que ela ficar recebendo essa descarga ou com a voltagem? Com as duas coisas, na verdade. O mais importante é a voltagem. Então, como eu estava falando, alta voltagem, o risco de você ter uma parada cardíaca no local é muito alto, né? Diferente de uma voltagem mais baixa, como, por exemplo, a voltagem de um carregador de celular, que é uma voltagem muito mais baixa. Vai ser um choque de baixa
baixa energia, as lesões são menores. Agora, choques com fio de alta voltagem ou relacionado com raio, por exemplo, são lesões mais graves. E os primeiros socorros nesse caso, então, além de tirar a pessoa, é encaminhar imediatamente para o hospital? A ideia é a mesma da queimadura por calor, né? Você interromper a queimadura, então retirar, como ele disse, utilizando um material isolante. E na alta voltagem, o mais importante é chamar socorro o mais rápido possível. Como eu falei, podem ter alterações cardíacas, então você vai chamar socorro. Depois que você chamar socorro, o resgate, os bombeiros para fazer o encaminhamento para o hospital, você vai aplicar os primeiros socorros e depois a gente vai ver como é que vai ser. A gente vai falar sobre a massagem cardíaca também, essa manobra que é interessante. Nesse caso, se a pessoa souber e tiver uma noção de uma massagem cardíaca, ela pode começar a fazer, se perceber que ela está sem pulso, por exemplo? Sim, ela pode. Seria interessante que ela fizesse essa manobra imediatamente. O mais importante é inicialmente pedir socorro e pedir ajuda. E aí, enquanto aguardam a ajuda, começam os primeiros socorros. Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima situação. Objetos cortantes, que inclusive a gente tem aqui faca, tesoura, estilete. Muitas vezes tem mães que trabalham em casa com artesanato. Podem ser que tenham outros materiais perfurantes também, cortadores e tudo mais. Isso tudo pode causar um problemão, né? E criança tem um fascínio por faca e tesoura, né? Eles são muito curiosos, né? Então, como eu falei, cozinha, faca é uma coisa que tem que ficar longe das crianças, né? As tesouras também, tesouras como ponta, como essa daqui que a gente está vendo, é uma tesoura que pode causar lesões mais graves. Por quê? Porque além dos cortes, mesmo se forem cortes pequenos, que aí não seriam lesões tão graves, você pode ter perfurações maiores. Então uma criança, por exemplo, está com uma faca na mão ou uma tesoura e tiver uma queda, ou ela subiu em cima da pia, em cima do banquinho para pegar a faca em cima da pia e cai dali, aí pode ter uma lesão muito grave. Às vezes é necessário cirurgia. Então, por isso que é preciso impedir que as crianças tenham contato com objetos cortantes desse jeito, para evitar essas lesões mais graves também. E é importante também que a gente já faça um trabalho com as crianças para que eles, desde cedo, já comecem a saber quais são os riscos que esses objetos representam também, né? Sim. Afinal de contas, essas coisas estão à disposição. É claro que a gente precisa tirar do alcance delas, né? Deixar o quanto mais longe, melhor. Mas existe a idade em que as crianças ficam muito sapecas. Você tem 3 filhos também? Você tem filhos também? Não, não tenho filhos. Mas elas ficam terríveis. E aí, muitas vezes, começam a escalar armários, colocar cadeiras para subir, muitas vezes, para tentar alcançar e chegar no objetivo em que elas querem chegar. Sim. E aí, muitas vezes, elas podem, de repente, alcançar uma tesoura, porque saber aonde você guarda. Então, é importante já conscientizar as crianças desde cedo, doutor, na sua opinião? É importante conscientizar as crianças desde cedo. Como você falou, eu tenho 2 filhos, eu tenho um bebezinho. E um bebezinho. Então, meus filhos, o Gustavo que tem 5, a Marina que tem 3, estão numa fase perigosa mesmo. É que até os 4 anos de idade, a criança não tem noção do que é perigoso e do que não é perigoso. Então, mesmo você conscientizando, nessa idade, é mais importante você prevenir e não deixar que ela tenha acesso. Mas depois dessa idade, você começando assim, depois dos 6 anos, eles começam a saber o que é mais perigoso e o que não é. Mas até os 4 anos, eles não têm noção de perigo, de que você andar com uma tesoura pode ser uma coisa perigosa. A partir daí já é legal começar a conscientizar, importante, né? E tem mais uma coisa também, Regiane, é importante os pais saberem que essas crianças são rápidas. É verdade. Elas são muito rápidas. É muito mais do que a gente imagina. Alguns segundos de distração é suficiente para aquela criança sofrer uma lesão. Eu imagino que você deve ouvir histórias como essa praticamente todos os dias. Mas foi um segundinho que eu olhei para o lado, isso aqui aconteceu. Então, tomar cuidado com esse segundinho, né? Na verdade, é engraçado que nós estamos aqui dando algumas dicas, mas eles são muito criativos, né? São. Eu nunca vi, Eles têm ideias que a gente nunca passaria pela nossa cabeça. São 20 anos de profissão no Corpo de Bombeiros e eu já peguei situações de acidentes inimagináveis, né? Quando a gente chega lá e fala, mas como aconteceu? Aí a mãe começa a contar a história, a gente não consegue entender da onde partiu aquela ideia. Desde uma coisa que teoricamente é simples, mas pode se complicar, como enfiar uma massinha dentro do ouvido. Isso. Como, de repente, começar a brincar com uma faca como se fosse um objeto inofensivo, né? Agora, os acidentes com facas, com tesouras, também representam um grande número de chamadas? Para o Corpo de Bombeiros, um número enorme. Né? São as quedas e os equipamentos perfuro-cortantes. E num primeiro momento, dependendo do nível de sangramento, você tem alguma orientação para dar para essa mãe já no telefone ou para esse pai? Sim. A primeira coisa que ele deve fazer, como o doutor já explicou várias vezes, é chamar o socorro. Né? Isso é de imediato. Após isso, se ela tiver um pouco de conhecimento, ela pegar um material que não esteja sujo, um material um pouco mais limpo, como um pano limpo, uma gaze se ela tiver em casa, que é mais difícil, mas geralmente um pano mais limpo, e atuar
com uma técnica que nós chamamos de tamponamento, ou seja, só tampar aquele corte para tentar controlar aquela hemorragia, aquele sangramento que está acontecendo. Fazer uma pressão. Exatamente, uma leve pressão no local, tentando evitar com isso uma grande hemorragia. Isso não contendo, a gente procura elevar esse local, ou seja, dificultar um pouco o bombeamento sanguíneo para aquela lesão. Elevar acima do nível do coração, é isso? De preferência. Tá. A gente está vendo aqui no telão, a gente colocou também, então, uma representação do que tem que fazer numa situação de corte, né? Lavar o local e depois fazer essa pressão em cima com um pano limpo, uma gasa estéreo, se tiver em casa, melhor ainda, né? Tá certo. Isso. Vamos dar uma olhada na próxima situação, então? Brinquedos. Aí uma coisa muito interessante para a gente poderia até estender muito mais esse assunto, porque a gente sabe que por mais que exista fiscalização, ela nunca é suficiente e a gente vê hoje uma quantidade de brinquedos muito perigosos sendo vendidos, que não passaram pelo crivo do Inmetro, o que é muito importante que a gente tenha isso sempre, aquele selinho na caixa, a gente tem que se atentar para isso. E também atentar para a idade adequada para as crianças, não é, doutor? Sim. Importante dos brinquedos é exatamente isso. Em crianças de até 1 ano, a principal causa de morte é por sufocamento. Tá. Então, isso está relacionado não só com brinquedos, com alguns outros objetos, mas os brinquedos são importantes. Porque nessa idade, a criança coloca tudo na boca, né? Até os 3 anos, a gente tem que tomar muito cuidado. É a famosa fase oral, né? Exatamente. É importante que os pais, os familiares que estão acompanhando a criança, se atentem para... A maioria dos brinquedos tem a idade que deve ser. Isso tem que ser visto pelos pais para evitar que a criança use um brinquedo com pecinhas muito pequenas se ela não está na idade ainda. Tá. Né? Então, o mais importante é você tentar evitar que as crianças tenham acesso a coisas que possam levar à boca e que possa causar sufocamento. Tá. Um dos exemplos são os brinquedos com peças pequenas. A gente está vendo ali as bolinhas de gude, por exemplo. Não adianta dar para uma criança muito pequena, primeiro que ela não vai saber o que fazer, não tem habilidade para isso ainda, né? E aí ela pode ter ideias terríveis com essas bolinhas também, até jogar nas pessoas, o que pode machucar também, né? Sim. Não só brinquedos, alimentos também, né? Então, dependendo da idade da criança, é importante você deixar o alimento com o tamanho correto, evitar que crianças muito pequenas comam alimentos que possam levar a sufocamentos. Então, a gente vê amendoim, por exemplo. Então, criança muito pequena não pode comer amendoim, porque amendoim pode causar sufocamento, nem outros alimentos em pedaços grandes, porque ele pode ter esse problema. Tem uma coisa que muita gente não imagina o perigo que pode oferecer, são as bexigas, né? Sim. A gente deixa a criança brincando com bexiga, de repente a bexiga estoura, muitas vezes as pessoas não atentam para jogar os pedacinhos, né, que sobraram ali do estouro da bexiga, e isso pode oferecer um risco seríssimo para a criança, né, doutor? Sim. Tanto para crianças menores que acabam pegando, como pegam brinquedos, coisas e colocam na boca, com criança maior também, né? Você colocar a bexiga e tentar pegar esses pedacinhos menores Quem é que nunca fez isso quando era criança? Olha o tamanho do risco. Se você, porque você puxa a bexiga, né? Então pode aspirar. E eu tive casos recentes de ter que retirar a bexiga por exame de broncoscopia, porque a bexiga tinha ido para dentro do bronco. No caso do sufocamento, o sargento pode mostrar para a gente como fazer a manobra? A gente tem ali o nosso... Pode vir, doutor, por favor. É a nossa boneca Anne. A nossa personagem é uma mulher, é a Anne. Eu ia perguntar se ela tinha nome, porque normalmente vocês tratam de um jeito bem carinhoso, né? Esses personagens que ajudam no ensino. A Anne, na verdade, Regina, ela tem uma história, né? É de um pai que infelizmente perdeu a sua filha há muitos anos atrás em um lago, um americano, e ele passou a vida estudando e desenvolvendo alguma coisa que pudesse auxiliar as pessoas e para que elas aprendessem a fazer uma reanimação cardiopulmonar. Ele desenvolveu, então, a boneca Anne. E com a sua experiência, quais os brinquedos que você já ouviu pelo número de chamadas que podem representar um maior risco no caso de sufocamento? São vários, na verdade, mas moedas, nós temos muito casos de moedas, e brinquedos pequenos. Como vocês estavam comentando ali, a gente tem que tomar um grande cuidado também na fase da criança engatinhando. Né? Como ela está engatinhando, ela está procurando os cantos, coisas que muitas vezes o adulto não prestou atenção. Ele não está notando que naquele canto tem alguma coisa que aquela criança pode pegar e colocar na boca. Até um inseto, muitas vezes, né? Tem algum caso curioso que você tem para contar, de repente, que você já acompanhou? O último caso curioso foi exatamente esse da bexiga, uma criança que tinha em torno de 6 anos e estava brincando com a bexiga, foi fazer essa aspiração para fazer aquela bolinha, depois ficar brincando, aspirou a bexiga. Chegou no hospital depois de algum tempo, porque nesse momento as manobras que a gente vai mostrar aqui são para objetos que ficam na via aérea superior engasgados. Que é mais fácil de Que é mais fácil de sair. Essa chegou a uma profundidade maior e foi muito difícil a gente retirar. Essa criança teve que ficar internada
Então a gente fala exatamente, né? Os objetos todos que estão na mesa aqui, tudo que a gente está falando, são coisas do dia a dia que parecem que não oferecem perigo nenhum, mas podem causar lesões graves. Então essa criança chegou a engolir o pedaço da bexiga? Aspirou a bexiga, foi parar no pulmão, a gente precisou retirar. A gente precisou retirar com uma broncoscopia, que é uma câmera que você entra para retirar a bexiga de dentro do pulmão. Gente, que perigo, que loucura isso. E muitas vezes o adulto que ensina isso para a criança, né? Olha só que legal, a bexiga estourou, mas a brincadeira continua, olha o que eu sei fazer. E vai lá e ensina isso para a criança e não imagina o tamanho do risco, né? Exatamente. Vamos mostrar então como seria essa manobra no caso de algum objeto que parou na via aérea superior, por exemplo, que você disse que é mais fácil da gente conseguir No caso aqui de um adulto, nós estaremos demonstrando um adulto, certo? Essa pessoa se engasgou, existem algumas coisas que ela costuma fazer, como apontar, né? A sua fisionomia já muda, porque pela falta de oxigenação, você já não está conseguindo respirar, e ela não vai te falar, lógico, porque está fechada as vias aéreas, e ela começa a te pedir aquele socorro, é um sinal, digamos assim, universal, né? Todo mundo começa a montar a região do pescoço, que aquilo muda a coloração do rosto. Muda a coloração, a gente chama de cianótico, ou seja, uma cor meio esbranquiçada, azulada e assim por diante. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão mais forte, não vai bater na pessoa, não se preocupe. Pega a sua mão mais forte, você coloca exatamente naquela região que alguns chamam de boca do estômago, vulgarmente, né? É aquele lugarzinho que incomoda, que quando você bate aqui assim, ele machuca, ele dói. Um pouquinho abaixo do final do externo, que é isso? Exatamente. Aqui? Abaixo do osso, na ponta do externo, um pouquinho abaixo, certo? Com a outra mão, você vai abraçar. E o movimento agora eu vou mostrar sem a boneca. Então é uma mão fechada. Uma mão fechada. Assim. A outra aberta. Aqui e a outra aberta. E vai empurrar para dentro e para cima. Então o movimento correto, para que todos possam visualizar, seria este aqui, ó. Nós estamos para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Forçando essa região para tentar conseguir que aquele objeto saia. No caso de um adulto muito pesado, isso pode ser feito sentado também? Isso pode ser feito deitado aqui, ó. No caso, ele pode ser deitado. Onde eu vou me posicionar? Em cima da pessoa, desta forma, e vou me localizar com a mão no mesmo local de pé. Porém, com esse movimento aqui. Certo? Fazendo para dentro e para cima, tentando expulsar o objeto. A gente está falando de adultos, mas também, claro, estamos com foco nas crianças e eu sei que o movimento muda um pouquinho quando é o caso de uma criança pequenininha, né? Isso mesmo. Como é que a gente deve fazer? No caso, quando você tiver um bebê, uma criança muito pequena, você coloca ela em seus braços, certo? Muitas vezes você tenta visualizar, fazer o que nós chamamos de busca cega, ou seja, tentar com o dedo retirar aquele objeto da criança. Como o doutor já explicou, ela ainda está numa parte superior, que às vezes você consegue até visualizar. Não conseguindo fazer isso, você vai posicionar essa criança, vai deixar a cabeça dela nos braços caídos e nas costas você vai dar 5 tapinhas, como está mostrando a nossa cena ali atrás. A gente tem uma figura aqui para mostrar, né? Isso mesmo. A gente fez uma artezinha para o pessoal entender melhor. Isso, então apoia com um braço e dá tapinhas com esse gordinho da mão aqui embaixo. Isso, exatamente. Na região ternar e poternar, no gordinho da mão aqui. E aí você batendo dessa forma 5 vezes, você volta a criança para olhar para você, faz de novo a busca cega e faz o movimento agora com 2 dedos, tentando localizar no mesmo local do adulto. Tentando expulsar também o objeto. 5 vezes, verifica, toda hora você vai verificar se aquele objeto está saindo. E vai alternando nas costas, na frente, nas costas. Tem que tomar cuidado com a força a ser colocada. Bastante cuidado, principalmente os pais que ficam apavorados com a criança, aquela energia do momento de querer salvar o filho, isso daí pode, ao invés de ajudar, prejudicar. Tá certo. Bom, aqui na mesa, só pra gente terminar aqui rapidinho, tem tantos outros objetos que podem trazer risco para as crianças. Caixa de fósforos, baldes, muitas vezes deixa lá o paninho da cozinha de molho, né, até o dia seguinte, a criança vai lá, o que tem aqui dentro? Pode cair lá dentro, dependendo, né, da idade, se for situação em que a criança ainda engatinha, né? Tivemos um caso recentemente pelo Corpo de Bombeiros da região do ABC, se não me engano, onde um nenezinho, acabando de engatinhar, ele caiu numa bacia mais ou menos parecida com essa, e ali ele estava se afogando.
Meu Deus, ainda os pais conseguiram chegar a tempo e conseguiram retirar a criança. Isso aqui também é um risco gigantesco. A gente está aqui com uma situação que é um saquinho do supermercado, mas pode ser o da loja, que você acabou de comprar uma roupa, deixou em cima da cama. A criança também pode até sufocar com um saquinho, se for brincar de colocar na cabeça, etc. Produto de limpeza, clips, essas coisas pequenas, tudo isso a gente precisa manter longe das crianças. Claro, sem deixar de comentar os medicamentos, que isso também é um risco gigante. Eles são coloridos, são atraentes muitas vezes para as crianças, e é aí também que mora o perigo, né, doutor? Em relação aos medicamentos, ficar sempre longe do alcance das crianças, né? É importante também a gente não estimular a curiosidade das crianças em relação aos remédios. Então, quando for dar um remédio, não falar que é um docinho, que é... Não, jamais, né? Que é uma coisa gostosa, para eles não ficarem estimulados também depois a procurar isso. Então, sempre deixar longe do alcance, porque tanto os remédios como produtos de limpeza em casa, como detergente, essas coisas, as crianças são muito mais suscetíveis, porque eles são muito menores, a terem problemas de intoxicação. Então, quantidades de remédio que para um adulto pode ser uma dose normal, um pouco acima do normal, para uma criança já pode ser uma intoxicação grave. Mesma coisa é detergente. A gente tem que evitar, por exemplo, utilizar os detergentes em embalagens que não são específicas para isso. Então, colocar produto de limpeza, camuflado, por exemplo, uma garrafa de refrigerante vazia, porque isso pode, a criança vê a garrafa de refrigerante, se associa com uma coisa que ele tomava e aí vai tomar e pode ter uma intoxicação também. Tá certo. Vamos então todos ficar muito atentos com os nossos pequenos. Como a gente já comentou aqui durante a conversa, aquele segundinho de distração é o que pode fazer a diferença entre um acidente grave na sua casa ou manter o seu filho ou sua filha, ou seu neto, sua neta, ou a criança que você está cuidando em segurança, né? Por isso eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos de hoje. As portas são abertas para vocês voltarem, por favor. Dr. Diogo Garcia, vou deixar também aqui o site para fazer contato, né? samaritano.org.br, samaritano.org.br, e do Sargento Luiz Camino, você pode falar através do 3522-5158, 3522-5158, tem um site também, obombeiropalestrante.com.br. Muito interessante fazer essas palestras também com as próprias crianças. Imagino que esse trabalho deve surtir bastante efeito. Ótimo, né? mas é bem gostoso. Tá certo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, Sargento. Muito obrigado. Ótima tarde para vocês, viu? Até. Obrigado.